Então, pessoal, teoria do orbital molecular, tá? Que a gente abrevia por TOM. Vamos lembrar algumas coisas que a gente viu nas últimas aulas, né? Por exemplo, o que são os orbitais atômicos, né? A gente vai falar de orbital de moléculas hoje, né? Mas orbitais atômicos. Orbitais atômicos, vocês devem lembrar que a gente descrevia eles assim, ó. Você coloca nível de energia, né? Começa pelo 1s, lá embaixo, lembra? Que o orbital 1s é uma esferinha assim, né? Que o elétron fica numa nuvem eletrônica esférica. Aí depois tem o 2s, que é o nível de energia mais alto. Então, vou desenhar aqui uma esfera maior, né? A gente tinha visto esse outro orbital atômico, né? A gente está pensando nos átomos aqui. E as nuvens eletrônicas desses átomos. Depois do 2s, tinha os 2p, né? 2px, py e pz. Se vocês lembrarem desses três, é aquele que parece duas bexigas, assim, né? Tem três opções. Ou na direção y, ou na direção x, ou na direção z, né? Px, py, pz. Lembra? Está relacionado com esses três orbitais aqui. Depois você tem o 3s, que vai ser um esférico também. Depois vai subindo, né? O 3p e assim por diante. Tá? Esses são os orbitais atômicos que a gente preenchia no átomo. Então, por exemplo, o carbono, né? Como que você fazia a distribuição eletrônica dele? 1s2, 2s2, 2p2, certo? Distribuição eletrônica do átomo carbono. Como que você preenche os níveis de energia aqui? É a mesma coisa, né? Ó, tem dois elétrons nesse 1s. Então, 1, 2. E como que os elétrons ficavam aqui? Né? Um com o spin para cima, o outro com o spin para baixo, certo? No nível 2s tem 2 também. 1, 2. E no nível 2p, um aqui, outro aqui, certo? Então, essa é a distribuição eletrônica do carbono, e quando você desenha em termos de níveis de energia, você podia desenhar eles assim, né? Quer dizer, qual que é a camada de valência aqui? É o nível 2, né? O último nível de camada de energia aqui, o nível 2. Então, você tem 4 elétrons na camada de valência, certo? Tudo bem. Aí, o que a gente viu na TLV, na aula passada, né? Na teoria da ligação de valência, a gente viu que, por exemplo, no carbono, esses orbitais aqui, eles sofrem uma hibridização, né? Que a gente via que era uma hibridização sp3. O que acontecia? Um orbital s se misturava com 3 orbitais p, né? sp3, e eles formavam isso daqui, ó. O 1s continua aqui embaixo, esses 4 viram 4 diferentes que vão ser, os 4 são sp3, né? E quando você recoloca os elétrons aqui, como agora está no mesmo nível, que é energia, né? Está todos no mesmo nível de energia, cada um fica aqui, né? E isso explicava as 4 ligações, né, do carbono, né? Ó, formando a estrutura tetraédrica com ligações simples, né? Que era aquilo que a gente estava vendo da TLV. Então tá, então a TLV com essas ideias, porque lembrando, né, ligação covalente significa compartilhamento de elétrons, né? Então, por exemplo,
Se você desenha os níveis de energia do átomo de hidrogênio, é um S1, né? Só tem um elétron aqui no seu nível de valência, certo? Quando um hidrogênio se liga com carbono, eles estão compartilhando aqui no nível de valência esse daqui com esse, né? Um outro átomo de hidrogênio com esse, um outro com esse, um outro com esse. O compartilhamento de elétrons é o que forma a ligação covalente, né? Que vai ser favorecida. Essa é a ideia do TLV, o que a gente estava vendo até a aula passada. Aí o que acontece hoje é o seguinte: a teoria dos orbitais moleculares, ela muda um pouco essa história, né? Ela não faz essa hibridização dos orbitais atômicos, mas ela diz que os orbitais atômicos se tornam orbitais moleculares, tá? Então, eles mudam de forma, de interpretação. Então, vocês têm que aprender como fazer essa interpretação. Mas a ideia básica é o seguinte, pessoal. Esses orbitais, eles são ondas, certo? O elétron tem um comportamento ondulatório, entende? Ó, pensa assim, ó, tem um comportamento de uma onda. Vocês já devem ter visto que ondas, né, quando elas estão, que a gente chama em fase, assim, ó, juntas, elas se somam e viram uma onda de maior amplitude, né? Isso é uma interferência construtiva. Quando duas ondas estão em fase oposta, como essas duas aqui, por exemplo, tá vendo que uma subtrai a outra, né? Elas vão fazer uma interferência destrutiva e vai para zero. Então, o que acontece na teoria do orbital molecular é que quando você aproxima esses átomos para fazer a ligação química, esses orbitais eles vão interagir construtivamente e destrutivamente, tá? Para formar esses orbitais moleculares. Então, lá na videoaula vocês viram que forma o orbital ligante e o orbital antiligante, né? Como eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos começar pelo hidrogênio, né? Que é o átomo mais simples aqui para a gente começar. Então, distribuição eletrônica dele, 1s1, certo? Ele tem um orbital aqui esférico, que ele está aqui. E como que eu formo a molécula do H2? Né? Dois hidrogênios ligados. Estou pensando numa molécula, por isso que a gente vai falar de orbitais moleculares, né? Eu vou somar esses dois orbitais atômicos aqui, ó. Outro 1s1 de outro hidrogênio, certo? Esses dois orbitais vão se encontrar, eles vão interagir e quando eles se aproximam, né? O que eles formam é um grande orbital assim, ó, que a gente chama de orbital molecular. Estão entendendo? A combinação construtiva desses dois vai formar um orbital ligante, que a gente vai representar pela letra sigma, né? E vai formar também um antiligante, né? Que lá nos slides você vai ver que tem um desenho que o professor representa assim, ó, que eles não se encontram aqui no meio, que é o antiligante. Percebe que dois orbitais atômicos estão virando dois orbitais moleculares, né? Um que favorece a ligação, né? É uma interferência construtiva das ondas, como a gente pensando em ondas, e o outro que é o orbital antiligante. Então, esse é o ligante e esse é o antiligante. Um que favorece a ligação e o outro que não favorece, tá? Então, essa é a ideia, né? Quando você for fazer algum exercício, né, alguma análise,
muito mais fácil você pensar nos níveis de energia, né, do sistema. Então, você desenha assim, ó. Desenha aqui o nível de energia, né? Aí você, para o hidrogênio, você tem o 1s, certo? A camada de valência dele já é um 1s. E aqui do outro lado eu vou desenhar o outro hidrogênio, um S também, tá? Então, ó, aqui está um dos hidrogênios, aqui está o outro dos hidrogênios, né? Os dois aqui estão na mesma altura, no mesmo nível de energia. Quando eles se aproximarem para formar a ligação, o orbital ligante, que é esse aqui, ó, sigma, que a gente representa, sigma, geralmente a gente coloca um S aqui embaixo. Esse daqui, o orbital ligante, tá vendo que ele está mais abaixo? Ele está no nível de energia mais baixo? Quer dizer que a formação da molécula H2 é favorável, né? Porque ó, esse daqui sozinho está no nível de energia mais alto, esse daqui sozinho está no nível de energia mais alto. Quando os dois se formam, né, eles ficam no nível de energia mais baixo. Então, é favorável esse estado aqui. Esse daqui vai ser o orbital ligante dessa molécula, tá? E o orbital antiligante, você tem que desenhar ele para cima, tá? Porque ele não favorece. E a gente representa por sigma asterisco 1s também. O 1s significa que veio, né, do orbital atômico 1s, tá? Esse é o orbital molecular, né? Então, esses dois aqui, orbitais moleculares. Ligante e antiligante. Então, eu preciso, pessoal, que vocês aprendam a construir esses diagramas. Tá vendo, ó? Que a gente construiu o diagrama da molécula de H2. Você, desse lado, coloca um dos átomos. Do lado de lá, você coloca os níveis de energia do outro átomo. E aqui no meio, você vai construir as possibilidades dos orbitais moleculares, tá? É sempre assim, ó, dois orbitais tem que virar dois orbitais, né? Se você tem quatro, por exemplo, dois desse lado e dois desse, 4 tem que vir, 4 mais 4, não, 2 mais 2 tem que virar 4, tá? O número é sempre o mesmo, né? Então, eu vou fazer vários exemplos para vocês pegarem a ideia de como construir esses diagramas e como interpretar e tirar algumas informações, né? Então, primeiro eu construí, agora eu vou fazer a distribuição de elétrons, né? Que é o seguinte, no átomo hidrogênio, eu tenho distribuição 1s1, né? Tenho um elétron na camada de valência, que é esse daqui. Para esse outro hidrogênio aqui, a mesma coisa. Tenho um elétron aqui. Quando eu formo a molécula de H2, né, que eu formei a ligação entre eles, os dois elétrons vêm aqui para o meio. Nesse nível de energia, cabe exatamente dois elétrons. Um com o spin para cima e o outro eu sempre desenho com o spin para baixo, né? Só tinha dois elétrons, só ficam esses dois preenchidos. Esse orbital aqui não está preenchido, né? Só isso que eu tenho. Agora, como que eu faço a distribuição aqui eletrônica da molécula H2? Eu vou escrever em termos dos orbitais moleculares, que é simplesmente sigma 1s2, né? No orbital sigma, ligante 1s, eu tenho dois elétrons. Só isso. Configuração eletrônica. Que informações eu consigo tirar dessa estrutura que eu desenhei aqui? Uma das informações que você consegue é a ordem de ligação. Que é o seguinte, então, você tem que aprender a construir os diagramas, né? Distribuir os elétrons aqui. Distribuir os elétrons, você consegue calcular a ordem de ligação.
que é muito fácil, pessoal. Ó. Ordem de ligação é número de elétrons em orbitais ligantes menos número de elétrons em orbitais antiligantes dividido por 2. Tá? Tem a forma. Orbitais ligantes são os que não têm o asterisco, né? São esses daqui. Orbitais antiligantes são o que a gente representa com asterisco aqui em cima. Então, nesse caso aqui da molécula do H2, quantos elétrons eu tenho em orbitais ligantes? Apenas 2. Quantos elétrons eu tenho nos orbitais antiligantes? Nenhum, 0. 2 menos 0 dividido por 2 é igual a 1. O que era a ordem de ligação? Vocês lembram? Ordem de ligação, pessoal, ela dá uma informação para a gente, né? Por exemplo, quando é 1, é ligação simples, né? Quando você tem ordem de ligação 2, quer dizer que você tem uma ligação dupla, né? 3, uma ligação tripla, né? Você também pode ter valores de ordem de ligação que não é exatamente 1, 2 ou 3, pode ser 1,5, né? Pode ser um número, pode ser 0, e está relacionado com a intensidade dessa ligação, né? Com a força dessa ligação. Quanto maior o valor, mais intensa é essa ligação, né? Maior a energia dessa ligação. Então tem algumas informações que a gente consegue a partir da ordem da ligação, tá? Então tá bom, então vocês têm que saber, monta o diagrama, distribui os elétrons, calcula a ordem de ligação, você vai ter uma noção da energia de ligação daquele sistema e assim por diante. Outra informação que a gente consegue, né, por esses diagramas aqui, que é importante, é a informação se o sistema é paramagnético ou diamagnético. Lembrando vocês, ó. Professor, Diga. caso os resultados da ordem de ligação eles excedam o resultado de 1, 2 ou 3, como que poderia ser classificada o elemento? Eu não escutei, Ricardo. Você pode falar de novo? Caso o resultado do cálculo de ordem de ligação exceda a classificação de 1, 2 ou 3, como que a gente classifica? Não, aí você deixa como um valor. Por exemplo, se der 1,5, não é nem uma ligação simples, nem uma ligação dupla. Ele está numa força intermediária. Você só coloca ordem de ligação 1,5, sabe? Ah, sim, entendi. Obrigado. Entendeu? Imagina. Então, pessoal, informação sobre paramagnético ou diamagnético. Vocês têm que lembrar o seguinte: o elétron, né, ele tem uma propriedade que se chama spin, certo? Ele tem uma propriedade que se chama spin, que a gente representa às vezes como uma setinha assim, que a ideia é que o elétron está girando em torno dele mesmo, como se fosse isso. O spin é como se fosse um ímã, sabe? Um ímãzinho assim, ó. Como se fosse um pequeno ímã, né? É como se o elétron tivesse uma atração por um ímã, né? Ele tivesse, você aproxima um ímã dele, ele vai sofrer uma atração ou não. Quando você pega aqueles níveis de energia e coloca um elétron para cima e um para baixo, né? Quando eles estão emparelhados, é como se você tivesse dois ímãs, o norte para isso para cá, esse para cá, e um cancela o outro. Estão entendendo? Quando você tem dois elétrons emparelhados, né, um cancela o outro e o seu sistema é diamagnético. Quer dizer, é muito fraca a interação com campos magnéticos.
Quando você tem o seu orbital lá só com um elétron, né? Ou você pode ter vários, né? Mas cada um deles, eles estão desemparelhados. Então, quando ele está em par assim, ele se chama emparelhado e as propriedades magnéticas de um cancela do outro, né? E quando eles estão assim isolados, né, no nível de energia, eles são elétrons sem o seu par, né, desemparelhados, e eles têm propriedades magnéticas. É como se fossem, né, pequenos imãzinhos. Eles têm propriedades magnéticas. Quando você observa isso aqui no seu diagrama, então o seu material é paramagnético. Quando todos os níveis estão emparelhados, o seu sistema é diamagnético, né? O importante é você olhar para a camada de valência, né? Nos últimos níveis de energia é que vai acontecer isso daqui. Então você tem que conferir, está desemparelhado ou está emparelhado, né? Se você olhar aqui para a molécula de H2, vamos olhar aqui para os orbitais moleculares dessa molécula. Vocês estão vendo que na camada de valência, né, os elétrons estão emparelhados? Significa, então, que o H2 é diamagnético. Tá bom? Se tivesse, vou dar um exemplo. Se você tivesse um elétron aqui sozinho, por exemplo, aqui em cima tivesse um elétron sozinho, né? Esse sistema aqui seria paramagnético. Estão entendendo? Ou se tivesse um sozinho aqui embaixo, né? Tivesse só um aqui, seria paramagnético, né? As propriedades magnéticas dele estariam evidentes. Então, isso é outra questão que a pessoa pode perguntar, né? A molécula de H2, ela tem propriedades paramagnéticas ou diamagnéticas, né? Você tem que montar essa estrutura que eu te mostrei, distribuir os elétrons e ver se está tudo emparelhado ou não e decidir se é diamagnético ou paramagnético, tá bom? Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente ir entendendo isso. Vamos com o próximo átomo que ainda é mais simples, né? Para o hélio. Vamos ver o hélio. O hélio, pessoal, qual que é a distribuição eletrônica dele? 1s2, certo? Que ele só tem 2 elétrons, né? São os 2 elétrons que cabem no primeiro nível de energia. E eu vou perguntar para vocês, né? O nosso exercício aqui. Será que existe a molécula de hélio 2? Será que eu consigo formar hélio ligado com hélio? Né? Uma ligação covalente aqui, ó. Será que eu consigo ligar esses 2 átomos? Então, a gente pode tentar entender isso desenhando os orbitais moleculares desse sistema. Então, vamos lá. Aqui estão os meus níveis de energia. Parece que a minha tela travou. Vamos ver se ela volta. Espera aí. Aí voltou. Então vamos lá, vamos desenhar os níveis de energia. Eu quero ligar um átomo de hélio e aqui do outro lado com outro átomo de hélio, certo? Eles têm o nível 1s e esse tem nível 1s. Eles têm 2 elétrons na camada de valência. Então, já vou colocar aqui, ó, um elétron, o outro desse, um elétron desse, outro elétron desse. Tá bom? Então, desenhei os orbitais atômicos desse hélio e desse hélio. E agora, aqui no meio, eu vou colocar para vocês a nossa molécula de hélio 2.
né? Será que ela existe? Como que é pela teoria do orbital molecular? É aquilo que eu te falei. A combinação desses dois orbitais atômicos vai resultar em dois orbitais moleculares, que a gente representa um aqui embaixo e um aqui em cima, né? Da mesma forma anterior. O orbital de baixo é o orbital ligante, sigma 1s, que vem desse daqui, né? Do 1s, o sigma 1s, e o de cima, o antiligante, sigma asterisco 1s. Tá bom, construímos orbitais. Agora a gente tem que distribuir os elétrons aqui nos orbitais dessa molécula, nos orbitais moleculares. Eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons. Começo aqui, começa de baixo, né? Vou subindo para preencher. Então, 1, 2, agora vou para o próximo nível de energia. 3, 4. Certo? Peguei os 4 elétrons, coloquei aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas avaliações. Qual que é a minha ordem de ligação? É só seguir a fórmula, né? Número de elétrons em orbitais ligantes, que é 1, 2, menos número de elétrons em orbitais antiligantes, que também dá 2, dividido por 2. Essa é a fórmula, tá? 2 menos 2 dividido por 2, né? Dá 0. Então, ó, o que a gente já encontrou aqui? A gente encontrou o seguinte: a ordem de ligação deu 0. Quer dizer, é como se estivesse falando que não forma ligação, né? Não forma ligação entre eles. A energia é fraquíssima nessa ligação aqui. Ou seja, esse sistema ele não é favorável, ele não deve ser estável, tá? É lógico que se vocês forem procurar na internet, na literatura, né? Existe a molécula de hélio 2? Provavelmente existe numa condição de altíssima pressão, de altíssima temperatura, numa condição muito diferente, né, muito específica, talvez esse sistema ele fique estável, né, em alguma condição muito diferente. Mas aí você está numa condição totalmente diferente da realidade aqui, né? Pela teoria do orbital molecular, ele está falando que não se forma essa ligação, né? Não tem vantagem nos dois se ligarem, né? Porque são gases nobres, né? Eles já estão felizes sozinhos, já estão com seu nível de energia aqui completo, né? Qual a vantagem dos dois se ligarem? Praticamente nenhum, tá? É isso que quer dizer ordem de ligação igual a 0. Mas vamos lá, mesmo ela não existindo, né? Eu vou fazer mais uma pergunta, né? Que eu poderia fazer aqui. O sistema tem características paramagnéticas ou diamagnética? Né? O que vocês responderiam? Isso aqui seria uma molécula paramagnética ou diamagnética? Como não tem elétron desemparelhado, né? Desemparelhado é elétron sozinho, assim. Como todos estão emparelhados, então esse sistema é diamagnético. Tá bom? Seria uma molécula diamagnética. Não teria atração por campos magnéticos, né? Isso que significa. Vamos lá. Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos para o lítio. Molécula lítio 2. E aí, será que forma, né? 2 átomos de lítio? Vamos lembrar de um deles. O lítio é o que tem 3 prótons, né? Tem 3 elétrons. Então, a distribuição
eletrônica dele é 1s2, 2s1, né? Do átomo de lítio, certo? Então, vamos desenhar aqui. Um S, esse é o meu primeiro átomo de lítio. Aqui do outro lado, nível 1S. Ó, até agora a gente só desenhou sistemas que utilizavam o nível 1S, né? Agora a gente tem o 2S também. Então eu tenho que desenhar aqui em cima o 2S e o 2S. Tá bom? Então, pessoal, o que eu desenhei aqui? Os orbitais atômicos desse átomo de lítio e aqui do outro lado, os orbitais atômicos do outro átomo de lítio. Aqui no meio, eu coloco a molécula que eu estou investigando, o lítio 2. Parece que a minha tela travou de novo. Voltou. Então, aqui no meio, eu vou desenhar os orbitais moleculares do lítio 2, da combinação de cada um desses, né? Então, a primeira combinação aqui é um orbital ligante e o orbital antiligante. É sempre assim, né, pessoal? É o que a gente viu antes. Dois orbitais atômicos formam dois orbitais moleculares. Sigma, um S ligante, sigma, um S antiligante. Agora, né, o orbital 2s com 2s também vão se combinar em dois orbitais moleculares, que a gente vai desenhar assim, ó. O ligante vai estar abaixo, né? Então, sigma 2s, tá vendo? Ó? Esse orbital ligante, ele vem do orbital atômico 2s, então eu coloco 2s aqui. Esse daqui de baixo é o sigma 1s, porque ele vem dos 1s, certo? E aqui em cima, o que vocês acham que vai ter? O sigma 2s antiligante. Certo? Faz sentido, né? 2 vira 2 também. 2 atômicos viram 2 moleculares, né? Porque eu sei que para o lítio eu preciso desses dois aqui, né? Eu preciso misturar todos eles. Agora vamos pensar na distribuição dos elétrons. Aqui, primeiro distribuição atômica. Eu tenho 2 elétrons no 1s e no 2s eu tenho 1 elétron. Tem um elétron aqui. Do outro lado aqui, esse lítio, igualzinho, né? É o átomo. Agora, vamos preencher os orbitais moleculares, começando aqui por baixo. Então, ó, esses dois e esses dois, vem 2 aqui, 3, 4. Então, peguei os 4 elétrons, distribuí aqui, beleza? Agora aqui, eu tenho um desse lado e um desse lado. O primeiro vem aqui e o segundo elétron vem no nível de mais baixa energia, vem aqui, certo? Então, um veio para cá, o outro veio para cá e terminou. A gente preencheu os orbitais moleculares. Qual que é a distribuição, né, eletrônica desses orbitais moleculares? Eu vou copiando aqui de baixo para cima, né? O lítio 2, a distribuição nos orbitais moleculares é sigma 1s2, sigma 1s asterisco 2, né? Porque, ó, tenho 2 elétrons nesse, tenho 2 elétrons nesse, tenho 2 elétrons nesse daqui. Sigma 2s2. No sigma 2s asterisco não tem elétron nenhum, né?
Então, não precisa escrever. Essa é a distribuição eletrônica na molécula de lítio 2. Tá? Então, tá bom. Agora, a gente pode avaliar aquelas coisas que eu falei para vocês. A primeira coisa que a gente avalia é a ordem da ligação. Professor, acho que a tela travou de novo. Ah, deixa eu ver aqui. Espera aí. Acho que foi, Ricardo. Voltou. Obrigado. Ordem de ligação, pessoal. Número de elétrons em orbitais ligantes. Quem são ligantes? Esse de baixo e esse aqui é ligante, né? Antiligante são os que têm asterisco. Então, esse é antiligante, esse é antiligante. Então, número em orbitais ligantes. 1, 2, 3, 4. 4. Menos número em orbitais antiligantes. 1, 2, mais 0, né? Então, são 2. 4 menos 2 dividido por 2. Aqui em cima dá 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? É isso. Então, ordem de ligação deu 1, tá bom? Ligação simples, né? É isso que a gente está falando aqui, tá? E você pode ver também se o sistema é paramagnético ou diamagnético. E aí, vamos ver, essa molécula, ela é paramagnética ou diamagnética? Você vem aqui para o diagrama, elétrons estão emparelhados, emparelhados, emparelhados. Todo mundo emparelhado significa que a molécula é diamagnética, certo? Ela vai ter uma interação muito fraca com os campos magnéticos. Diga. E se fosse, tipo, em um estava emparelhado e no outro desemparelhado? Qual que ia prevalecer? Não, se tiver um desemparelhado, já é paramagnético. Ah, tá. Beleza. Tá bom? Isso. Se aqui tivesse, esse último aqui, né, fosse um sozinho, já seria paramagnético, tá? A gente vai ver o próximo caso, vai ter isso. Então vamos complicar um pouco mais, que é agora o oxigênio. Então vamos lá, o O2, né? A gente quer ver a molécula de O2. A molécula de O2, para eu contar a história inteira, eu tenho que primeiro lembrar da TLV, que é a teoria que a gente viu antes. Na TLV, pessoal, na teoria mais antiga, como que você fazia, como que você imaginava o oxigênio? O oxigênio é assim, né? Ele tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p4. Né? Essa é a distribuição eletrônica do oxigênio. E se você desenha os níveis de energia atômico, é 1s, 2s, 2p, e coloca os elétrons aqui. 1, 2, 1, 2... 1, 2, 3, 4. Né? Esse aqui é os orbitais atômicos do oxigênio, do átomo. Né? 2 elétrons aqui, 2 e 4 aqui no 2p. Né? Como sobra 2 elétrons aqui, a TLV entende o seguinte: se eu venho com outra molécula de oxigênio, né? Por exemplo, se eu venho com outra molécula de oxigênio,
outra molécula não, desculpa, outro átomo de oxigênio, né? Na TLV, você imagina da seguinte forma: eu tenho um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. Eles vão fazer essas duas ligações, ó. Esse liga com esse liga com esse. Portanto, todos os elétrons ficam emparelhados e a TLV diz que o O2 deve ser diamagnético. Estão entendendo o que eu falei? Ó? Esse daqui representa os orbitais de um átomo de oxigênio. Esse de baixo aqui representa os mesmos, né, do outro átomo de oxigênio. Quando você junta o O2, esse elétron é compartilhado com esse, eles viram um parzinho. Esse elétron é compartilhado com esse, eles viram um par. Então, todo mundo fica emparelhado e, portanto, o O2 deveria ser diamagnético, ou seja, não deveria ter interação forte com o campo magnético. Porém, eles não entendiam, né, fato experimental. Fato experimental. O2 é paramagnético. O oxigênio, ele é paramagnético. E a teoria TLV, né? Aqui você imagina a ligação assim, né? Ligação dos níveis de valência. Ele imaginava que deveria ser diamagnético. Então, o que acontece? Se o experimento, né, diz que o O2 é atraído por ímãs, né? Ele tem uma atração por campo magnético, então essa teoria aqui tem alguma coisa nela que está errada, né? A TLV, ela funciona para várias coisas, né? Para várias previsões, mas, por exemplo, ela não prevê o paramagnetismo do oxigênio, tá? Essa foi uma das grandes falhas da teoria do TLV. E a TOM, que é a teoria do orbital molecular, que é o que a gente vai fazer a análise agora, vocês vão ver que o O2 vai dar certinho, vai dar paramagnético. Quer dizer, a teoria dos orbitais moleculares, ela descreve melhor isso daqui, por exemplo, para o O2. Tá? Então, vamos fazer o tom para a molécula de O2. Então, O2, agora a gente vai fazer os orbitais moleculares. Eu vou desenhar aqui desse lado. Agora você tem os níveis 1s, 2s e 2p, né? Então, aqui no meu diagrama de energia, eu tenho que desenhar, vou desenhar aqui embaixo, 1s, aí um pouco mais para cima, vou desenhar o 2s, e lá em cima, vou desenhar 1, 2, 3, os 2p, né? Os níveis 2p, que são esses daqui do oxigênio, tá? Então, esse aqui é para o primeiro átomo de oxigênio. E aqui do outro lado, 1s, mesma coisa, né? 2s e 1, 2, 3, 2p. Deixa eu ver se dá para ver na tela. Esse é o outro átomo de oxigênio. Vamos lá, vamos montar todo o diagrama. Os dois átomos de oxigênio vão se encontrar e vão formar o O2, né? Um S com um S, vocês já aprenderam como que eles se formam. Eles formam um orbital ligante e um orbital molecular antiligante.
Né, ó, forma esses dois aqui. Qual que é o nome que eu dou para eles? Sigma 1s, sigma 1s, asterisco. Beleza, né? 2s com 2s, vocês já viram também para o lítio, né? Que forma um orbital ligante, um orbital mais acima, antiligante, que vem daqui. Esse vai ser o sigma 2s e o sigma 2s asterisco. Tá bom? Até aqui é igualzinho do lítio, né? Aí agora que vem a combinação dos orbitais 2p com os orbitais 2p, né? Aí aqui que forma o seguinte, pessoal. Na tabela periódica, até o nitrogênio, né? Aqui, ó, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, vai formar num determinado desenho, que eu vou desenhar depois. Do oxigênio para cima, né? Que aqui a gente está fazendo oxigênio, vai formar do jeito que eu estou falando. Claro que isso funciona não sempre, né? Porque começa, se você tem uma molécula muito complicada, não dá para você decorar todas as possibilidades. Aí a teoria do orbital molecular só dá para fazer com simulação no computador, né? Ou você faz experimento e determina esses orbitais, né? Não tem como você prever todas as possibilidades. Mas é o seguinte, na combinação desses três com esses três, se você tem 6, você tem que ter 6 aqui no meio. Eles formam assim, ó. Formam um ligante lá embaixo. Então, ó, esse vai ser o sigma 2p. Tá vendo? Formou um orbital ligante, sigma 2p. E vai formar também aqui, ó, dois orbitais ligantes que vêm dos outros dois aqui, né, de um com um, né, que vai ser denominado de π2p, porque está relacionado com as ligações π, né? Esses três são ligantes e vão formar três antiligantes. Um, dois aqui e um aqui em cima antiligante, que vai ser o sigma 2p antiligante, π2p antiligante. Tá vendo? Então, esse é o nível de complexidade maior que a gente vai chegar aqui em teoria de orbital molecular, tá, pessoal? Na ligação de 2p com 2p. Porque se você for, né, os orbitais Ds, aí, pelo amor de Deus, né? Você tem 5 de um lado, 5 do outro. Imagina a quantidade de possibilidades que você tem aqui no meio. Fica muito complicado, né? Então, a teoria do orbital molecular, na verdade, a gente usa muito em computadores, simulações, né? Que calculam isso daqui para a gente pelas equações no computador, né? Fazer esse tipo de análise aqui na mão, a gente consegue para moléculas mais ou menos simples, né? O oxigênio O2, né? O hidrogênio H2, nitrogênio N2. Quando você começa a ir para sistemas muito complicados, é quase impossível a gente prever, né, a posição dos níveis de energia. Mas tá bom, ó. Então, eu mostrei aqui para vocês o do oxigênio. O que a gente tem que fazer agora? Preencher com os elétrons, a gente pode ver a ordem de ligação e a gente pode ver se o sistema vai ser paramagnético ou diamagnético, né? Então, vamos lá. Ó, oxigênio, o átomo é 1s2, 2s2, 2p4, né? Então, vamos preencher aqui o primeiro átomo. Na 1s eu tenho 2, no orbital 2s eu tenho 2, e no 2p
eu tenho 4 elétrons, né? Que é isso aqui. O outro átomo de oxigênio aqui do outro lado, igualzinho. Quatro no 2p. Tá, então vamos lá. Vamos preencher agora os orbitais moleculares, aqui no meio. Esses 4, eles vêm para cá, fica 1, 2, 3, 4, certo? Esses 4 aqui do 2s, eles vêm para cá, fica 1, 2, 3, 4. Beleza? Agora aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Vou preencher de baixo para cima aqui. Então, 1, 2, certo? 3, 4. Perceba que você sempre, quando eles estão na mesma altura aqui, né? Você preenche um, preenche o outro. Aí vem 5, 6, 7, 8 elétrons. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu distribuí os 8 aqui embaixo. Lembra que quando o orbital aqui está na mesma altura, você não vai emparelhar primeiro, né? Você coloca um em cada, quando completa, você coloca os parzinhos deles virados para baixo, né? É uma das regras lá que a gente aprendeu para distribuição eletrônica. Então tá bom, pessoal. Então preenchemos, né? O que eu posso escrever para a molécula de O2? Distribuição eletrônica dela, né? Da molécula. Você começa aqui de baixo, né? Sigma 1s tem 2 elétrons, né? Nesse orbital ligante. Nesse orbital antiligante, sigma 1s asterisco tem 2 elétrons também. Agora vamos para esse. Sigma 2s tem 2 elétrons. O próximo, sigma 2s asterisco com 2 elétrons. O próximo aqui, sigma 2p com 2 elétrons. Orbital π 2p com 4 elétrons, certo? Tem 1, 2, 3, 4. E, por fim, aqui em cima, o π 2p asterisco, né, o antiligante, com 2 elétrons. 1, 2. Não, escrevi aqui embaixo, pessoal. Então, essa é a configuração eletrônica da molécula de O2 em termos de orbitais moleculares. Certo? Lembra que é tipo aquela distribuição que a gente fazia para o átomo, né? O átomo de oxigênio, em termos de orbitais atômicos aqui, né? 1s, 2s, 2p, e assim vai. Você vai fazer a mesma coisa aqui, só que pensando nos orbitais moleculares que você determina fazendo esse esquema que eu mostrei. Tá bom, então vamos tirar algumas informações. Deixa eu ver aqui embaixo. Ordem de ligação, né? Ordem de ligação. Número de elétrons em orbitais ligantes. Vamos somar. Aqui é ligante, né? 1, 2. Aqui é ligante. 3, 4. Aqui é ligante. 5, 6. Esses daqui também são ligantes, né? 7, 8, 9, 10. Então são 10. Anotei aqui embaixo, tá? Menos número de elétrons em antiligantes. 1, 2, né? É os que tem asterisco agora, né? Esse daqui, 3, 4. E aqui em cima, 5, 6. Ó, esse aqui. Então, 10 menos 6 dividido por 2. Então, 10 menos 6 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Não, ou seja, ele está falando que é uma ligação dupla.
né? Se é uma ligação dupla, ele está falando aqui que a nossa molécula de O2 é algo desse tipo aqui, tá? Legal. Beleza, fizemos a ordem de ligação. Agora vamos ver se o sistema é paramagnético ou diamagnético, né? É só você olhar. Aqui embaixo você vai ver que está sempre tudo completo, né? Completo, 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 que você tem que olhar na camada de valência. Tá vendo que tem 2 elétrons desemparelhados? Desemparelhados. São 2 ainda, né? Se tem um, a propriedade paramagnética é um valor. Se ele tem 2 desemparelhados, é mais paramagnético, tá, pessoal? Se tivesse 3, né, seria mais paramagnético, a propriedade, né, a força de atração por ímãs, tá? Então, aqui, tá bom. Então, o oxigênio, a molécula de oxigênio, é paramagnética, como a gente queria, né? Que é o que eu tinha falado aqui para vocês, ó. Que pelo tom, né, pela teoria do orbital molecular, ia dar igual ao experimental, quer dizer que é paramagnético, né, diferente da TLV, que faria você imaginar que o sistema seria diamagnético. Então, esse exemplo com o oxigênio, ele é bem clássico, né, para explicar tom, né, é bem essa estrutura que a gente montou. Pessoal, eu também quero mostrar para vocês, então, o que acontece, por exemplo, quando você tem nitrogênio, que foi o que eu falei para vocês o seguinte. Cadê a tabela periódica? Eu falei para vocês que para o lítio 2, berílio 2, né, moléculas, o boro 2, o carbono 2, o nitrogênio 2, lá quando você junta os subníveis 2P com 2P, ele se junta de uma forma diferente do oxigênio para cima, né? Do oxigênio para cima, ele formava aqui no meio. Não, deixa eu mostrar para o nitrogênio, né? Para o nitrogênio para baixo, mais fácil. Do nitrogênio para baixo aqui, lá no 2P, ele vai formar dessa forma aqui, ó. Então, isso aqui é importante para vocês fazerem os exercícios, tá? Porque lá nos exercícios acho que vai ter berílio 2, carbono 2, né? Boro 2. Então, quando tiver do nitrogênio para baixo aqui, quando você misturar os orbitais atômicos 2p com 2p, você tem que desenhar essa configuração, que é o subnível aqui embaixo, sendo o π2p ligante, né? E o sigma 2p ligante acima aqui desse. Aqui em cima você desenha o π asterisco 2p embaixo e em cima de todo mundo o sigma antiligante 2p. Então isso para o N2 para baixo, tá? Olha a diferença, né? No caso do oxigênio, como a gente desenhou. O sigma aqui embaixo, esses dois aqui em cima, né? Ó. E no outro caso é o contrário. Os dois aqui embaixo e o sigma aqui em cima. O que vai mudar é que na hora que você começar a preencher com elétrons, né? Primeiro você vai preenchendo aqui, depois que você vai preencher esse daqui, né? Muda a ordem do preenchimento, tá? É o que eu falei. Para esses átomos relativamente pequenos, né? Os primeiros aqui da tabela periódica, a gente consegue meio que decorar, né? Que esses sistemas vão ser assim, outros sistemas vão formar dessa forma, mas conforme você vai para moléculas mais complicadas, é praticamente impossível você prever, né, todas as possibilidades.
realmente tem que ser com computador ou com experimento, né? Que isso é legal. Com espectroscopia, você consegue ver esses níveis aqui e aí é sem teoria, né? O seu experimento fala os níveis e aí você tem que tentar entender, né? Ah, por que eu tenho esses níveis no meu orbital molecular? Né? Por que esses dois aqui vêm depois desse? Aí você tem que tentar entender por quê, né? Isso em cursos mais avançados, né? Não estou falando aqui na nossa disciplina. Pode falar. Quando é ligação com dois elementos, geralmente se faz pelas calculadoras, você falou? Desculpa, Ana, falhou aqui, eu não consegui entender. Quando é... Nossa, não é. Quando é ligação com dois elementos diferentes, entendeu? Tipo, HCl, entendeu? Sim, quando é heteroátomos que a gente fala, tá, pessoal? Na verdade, assim, eu não vou complicar para vocês na nossa disciplina, que é o seguinte, a gente só vai ver aqui na nossa disciplina homoatômico, né? Que é H2, N2, O2, né? Carbono 2, tudo com os mesmos átomos. Quando é heteroátomos, seria H ligado com F, né? Sei lá, HO, tem que ver. Átomos diferentes já complica mais, né? Então, eu não vou entrar em teoria do orbital molecular de heteroátomos, tá, pessoal? Eu não vou cobrar isso de vocês. Eu não coloquei na lista de exercícios e não vou cobrar na prova, porque começa a ter que aprofundar muito na teoria e eu acho que já está bem pesado, né? Vocês têm teoria de Lewis, teoria da ligação de valência, vocês já têm bastante coisa para essa última prova, então eu só explico o tom para homonuclear, que eu acho que já dá para vocês terem uma ideia muito boa de como que funciona, né? Que é essa coisa aqui que eu expliquei para vocês. E depois, num curso mais avançado, vocês vão ver tom para heteroátomos. Tá bom, Ana? Ok, obrigada. Acho que você explicando agora ficou bem mais claro, fez muito mais sentido. Que bom. Obrigada. Que ótimo. Faz a lista de exercício, então, pessoal, e aí vocês vão me perguntando aí, a gente vai conversando. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Então tá bom, pessoal. Então eu vou encerrar a aula de hoje. Já assistam, né, as aulas aí para quem não assistiu ainda. Faz os exercícios e é isso aí. Boa semana para todo mundo e tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, professor.